A situação envolvendo Charlie Fall no Comitê de Auditoria da Solomon é um exemplo claro dos riscos que rondam o mercado financeiro. Imaginem só, uma posição avaliada incorretamente em 20 milhões de dólares. É de deixar qualquer um perplexo como algo assim pode acontecer. A única explicação plausível é que algum operador, seja por influência externa ou por conta própria, manipulou a marcação. E isso nos leva a uma questão crucial: os derivativos são extremamente perigosos. Eles transformaram a análise das maiores instituições financeiras, sejam bancos comerciais ou de investimento, em um verdadeiro quebra-cabeça. Como avaliar empresas como Bank of America, onde a Berkshire tem participação, diante de exposições tão complexas e arriscadas? A verdade é que os derivativos complicam tudo de forma dramática. Hoje muitos deles são garantidos por colateral, o que ajuda, mas não elimina os riscos. Se me pedissem para descrever a posição de derivativos de um grande banco, eu teria que admitir que mesmo com toda a diligência e esforço da equipe, não há como ter certeza absoluta. O perigo real surge quando ocorre uma descontinuidade no sistema. Em situações normais com marcação a mercado e garantias, os problemas são controláveis. Mas e se o sistema parar? Já aconteceu antes. Após o 11 de setembro, os mercados ficaram fechados por dias. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bolsa de Nova York ficou meses sem operar. Em 1987, após a Segunda-feira Negra, houve um debate sério sobre fechar o mercado. E se um ataque cibernético, nuclear ou biológico paralisar o país? As consequências seriam catastróficas. Quando os mercados reabrirem, você descobrirá que muitas garantias e acordos de compensação não valem o papel em que foram escritos. Grandes posições em derivativos são uma ameaça real. Nós mesmos, em um mercado estável, perdemos cerca de 400 milhões de dólares ao tentar encerrar uma posição modesta que herdamos. E olha que não havia pressão alguma sobre nós. Os contadores, por sua vez, abençoaram essas posições como se valessem fortunas, quando na verdade estavam erradas em centenas de milhões. Outro ponto crítico é a atuação das auditorias. Hoje, apenas 4 grandes firmas dominam o mercado. Elas auditam empresas em lados opostos de uma mesma transação, muitas vezes com o mesmo auditor. É inevitável que, em muitos casos, as avaliações sejam conflitantes. Isso sem falar na dificuldade de precificar instrumentos tão complexos. Conheço um caso em que a marcação estava tão distorcida que seria difícil acreditar se eu contasse. Os derivativos, em grandes volumes, continuam sendo uma bomba-relógio. Nós evitamos operações que exijam garantias porque, em caso de descontinuidade, não sabemos onde isso nos levaria. Nunca colocarei a Berkshire em uma situação em que possamos ser demandados por dinheiro e não tenhamos como cumprir sem perder o sono. Temos algumas posições em liquidação que até agora nos renderam dinheiro e nos deram capital por mais de uma década. Mas isso não me tenta a entrar em novos negócios com derivativos. Qualquer interrupção no funcionamento dos mercados pode ser venenosa. No Kuwait, anos atrás, o sistema de liquidação de ações foi alterado para um prazo de 6 meses, gerando uma enxurrada de problemas. Imagine só. Você tem uma promessa de pagamento que só será honrada meio ano depois. Multiplique isso por milhares de transações e o caos está instalado. Sobre nossos investimentos em bancos, não estou preocupado com o Bank of America ou o Wells Fargo. Nossa posição no Bank of America é sólida, e é provável que exerçamos a opção de compra. Mas, entre os 50 maiores bancos do mundo, não nos interessaríamos por pelo menos 45 deles. Charlie concorda? É irônico porque, apesar de tudo, provavelmente ganharemos cerca de 20 bilhões de dólares com alguns contratos de derivativos que fechamos há anos. Mas, se dependesse de mim, essas operações seriam proibidas. O país estaria melhor sem elas. Agora, uma pergunta pessoal. O que faria diferente em busca da felicidade? Aos 85 anos, não consigo imaginar alguém mais feliz do que eu. Por acaso ou escolha, estou aqui comendo o que gosto, fazendo o que amo e cercado de pessoas que admiro. Não poderia pedir mais. Desde cedo decidi que meu melhor empregador seria eu mesmo. Consegui evitar quase todo tipo de aborrecimento. Claro, quando alguém próximo enfrenta problemas de saúde, é uma tragédia, mas Charlie e eu fomos abençoados. Aos 92 anos, ele continua fazendo o que adora, encontrando fascínio e propósito em cada dia. E eu, aos 85, não trocaria minha vida por nada. Escolher o que viver. E essa liberdade não é sorte, é escolha. Charlie e eu construímos uma parceria que transcende negócios. É uma aliança de mentes que se complementam,
de risos compartilhados e de uma convicção inabalável. A vida é muito curta para desperdiçar com arrependimentos ou com o que os outros esperam de você. Se me perguntassem sobre o início da minha jornada, diria sem hesitar, não começaria com uma empresa têxtil. Mas olhando para trás, não lamento não ter acumulado mais dinheiro ou fama. O que realmente me pesa é não ter aprendido mais rápido. E até nisso há uma bênção. Aos 92 anos, Charlie ainda carrega uma curiosidade que muitos perderiam décadas antes. Eu, aos 85, ainda tenho muito a desaprender. Porque sabedoria não é saber tudo, mas reconhecer o quanto ainda não se sabe. Agora, quando observamos o mundo dos negócios, uma revolução silenciosa está em curso. O marketing deixou de ser uma força que empurra produtos para se tornar um imã que atrai desejos. Antes, milhões de catálogos inundavam as caixas de correio. Hoje são os consumidores que buscam o que querem com um clique. E essa mudança não é apenas grande, é colossal. A Amazon não é a única, mas é a prova viva de como uma ideia pode reescrever as regras do jogo em poucas décadas. Eles não construíram apenas uma empresa. Criaram um ecossistema onde a satisfação do cliente não é um objetivo, mas uma obsessão. Em Berkshire não tomamos uma decisão sequer, seja na fabricação de um produto ou na expansão de um negócio, sem antes nos perguntarmos como esse mercado estará daqui a 5, 10 ou 20 anos. Não nos iludimos achando que podemos competir com eles em seu próprio território. Eles são mestres no que fazem, e nós não temos a pretensão de superá-los. Mas também não nos assustamos. O que fazemos é observar, analisar e nos adaptar, porque, no fim das contas, o verdadeiro perigo não é a mudança em si, mas a recusa em enxergá-la. Claro, nem todos conseguem acompanhar o ritmo. Muitas empresas foram pegas de surpresa, como se o futuro tivesse chegado sem aviso. Nós também demoramos para entender o poder da internet. Por muito tempo, o telefone e a publicidade tradicional foram suficientes. Quando finalmente acordamos, mergulhamos de cabeça no e-commerce e no mobile, em tudo que pudesse nos manter relevantes. Mas o capitalismo não perdoa a complacência. Sempre haverá alguém disposto a reinventar o que você já domina, a oferecer mais por menos, a encantar o cliente de um jeito que você nem imaginava. E é aí que Berkshire tem uma vantagem única. Nunca nos vimos como empresa de aço ou empresa de pneus. Sempre fomos alocadores de capital. Nossa missão não é fabricar o melhor produto de um setor, mas encontrar as melhores oportunidades para multiplicar o que temos. Essa mentalidade nos dá uma flexibilidade que poucos têm. Enquanto outros se prendem à sua zona de conforto, nós nos perguntamos: onde está o próximo grande movimento? Onde o dinheiro pode trabalhar melhor? A Amazon, por exemplo, tem uma força que poucos podem igualar. Um exército de clientes leais que recebem o que querem quando querem da maneira que preferem. Se eu fosse dono de um shopping center hoje, estaria perdendo o sono pensando no que esse lugar será daqui a 20 anos. Mas nós já falhamos tanto no varejo no passado que ironicamente nos salvamos dos piores abalos. E quando o futuro chegou, ele nos favoreceu. A Geico, por exemplo, cresceu exponencialmente graças à internet. Nossos maiores varejistas são tão sólidos que resistirão até o fim. No fim das contas, o que importa não é se você está no controle da mudança, mas se está disposto a dançar com ela. E nós dançamos. Sempre.